era exatamente 2012. E com ele veio um novo álbum que fez parte da trilogia de muitos adolescentes, inclusive na minha, né? Hoje a gente vai voltar lá para 2012, vamos relembrar, recordar bastidores de Take Me Home, como foi a gravação do álbum, como foi a gravação dos clipes e o caos que foi. Mas antes de começar, oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da C Directioner. Como eu acabei de falar, a gente vai voltar para 2012. E antes da gente começar, como de praxe, meu momento mendigaja, né não? Se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Ah, Lua, mas por quê? Porque você tem que ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Até gaguejei, oi. Toda vez que tiver vídeo novo no canal, você vai ser avisado, vai chegar a notificaçãozinha no seu celular e você corre aqui no canal pra dar uma olhada. E tem, acho que é 4, 5 vídeos, tem desde o primeiro até o último que eu gravei sobre, né, a volta do Harry, a vinda do Harry pro Brasil, a vinda de Zayn Malik pro Brasil também, e o novo álbum, tanto do Harry quanto do Louis. Eu vou tentar deixar aqui na descrição. Se não der certo, tá, assim que vocês entrarem no canal vai estar lá, tudo bonitinho, tudo nos conformes, tá bom? Bora começar. Como eu falei lá atrás, lá no primeiro, não no primeiro vídeo, né, mas falando da Up All Night Tour, eles explodiram, estouraram, certo? Certo. E se eu pensei, você pensou, todo mundo pensou que eles iam tirar férias após a turnê, após o sucesso estrondoso do primeiro álbum deles? Nada disso, meu bem, nada disso. Louis, Liam, Zayn, Harry e Niall simplesmente terminaram o trabalho e engrenaram em outro, assim, rapidinho. Eles não pararam, era dos palcos pro estúdio. A vida deles era essa, eles não tiveram descanso, tá? Terminaram a tour Up All Night, eles já engrenaram no segundo álbum chamado Take Me Home, que eu já vou falar sobre a origem deste nome, tá certo? Vamos lá. As gravações de Take Me Home foram entre os meses, né? Maio e agosto de 2012. Eis que o álbum ia ser lançado apenas dia 9 de novembro de 2012. E, cara, esse álbum, pra mim, se não for um dos melhores, pra mim, tá? É o melhor da boy band. Gente, as letras são alegres, são divertidas, são... sabe, elas grudam na sua cabeça. Quem é que nunca foi fazer alguma coisa na sua casa, foi pra escola, ou tava fazendo trabalho de escola com os amigos e não ficou com a música, senão nunca cantou no meio do caminho, crazy, crazy, crazy to see the sun. Pois é, era uma coisa assim, bem vibe adolescente, bem vibe anos 2010, sabe? Ai, gente, saudade desse ano. Saudade desse ano. E como eu acabei de falar, foi, né, as gravações foram feitas, né? Foram feitas entre os meses maio e agosto de 2012, entre as localidades Los Angeles, Estocolmo e Londres, tá? Londres, tem que ter Londres, não tem jeito, tem que ter Londres, tá? Tem que ter Londres, já que eles são de Londres, então tinha que começar por lá. Então, essas três foram as localidades, né, onde eles gravaram pelo menos algumas das músicas, pelo menos boa parte do álbum foi gravado em Londres, a outra metade foi em Los Angeles, a outra em Estocolmo. Era assim, onde eles podiam gravar, eles estavam gravando ou compondo e por aí vai, tá? Resultado, um álbum, que nem eu falei, um álbum cheio de energia, bem vibe adolescente dos anos 2010, com letras que grudaram na nossa cabeça e continuam grudadas até hoje na nossa mente. Little Things tá aí pra provar, não é? E um som que, assim, foi não a marca registrada, mas que carimbou o nome One Direction no mundo do pop mundial, né? Porque até então o pop ele era dominado só pelos norte-americanos, era só pelos estadunidenses, né? A One Direction, os meninos, eles simplesmente estouraram a bolha, furaram a bolha de estadunidense e eles conseguiram fazer com que o mundo se curvasse a eles. E deu certo, tanto é que o mundo tá curvado a eles aí até hoje, né? O ano de 2026. Como eu falei que eu ia falar sobre a origem do nome Take Me Home,
porque foi assim, de uma ideia que surgiu no meio de uma conversa deles, de uma piada, porque a vida deles era essa, era conversar, jogar piada, até porque até então, né, eram 5 adolescentes entrando na fase adulta. E foi aí uma piada, já que assim, eles nunca estavam em casa, nunca paravam em casa, estavam sempre no mundo, estavam sempre viajando, então nada mais justo que o nome do álbum ser Take Me Home. Aí veio a turnê, aí depois é que veio fazer sentido o nome, e aí foi aí que a gente veio entender do porquê desse nome. É por causa que eles estavam sempre viajando. Eles quase nunca estavam em casa, e quando acontecia de estar em casa era por um dia, no outro dia tinha que voltar a fazer show, a gravar, enfim, gente, compromissos, né? E aí veio fazer todo sentido. O segundo álbum da banda é o puro suco do pop britânico. Refrões que grudam na sua cabeça, vozes que marcaram e marcam a gente até hoje, que é assim, ai meu Deus, as guitarras super alegres, diferente, né? No primeiro álbum também era mais, esse tinha um toque mais de leveza, talvez, um pouco mais de, não sei, mas tinha um toque diferente ali, tá? Venhamos e convenhamos, tinha um toque diferente ali. E os vocais, gente, os vocais dos meninos, meu Deus do céu, e os vocais deles no primeiro álbum era uma coisa de louco. No segundo álbum tá uma coisa assim, insana. É aqueles vocais que dá vontade de você sair dirigindo meio mundo sem rumo, com a cabeça pra fora da janela, com os vidros baixos do carro, cabeça assim pra fora da janela e sair cantando que nem doido, come on, sabe? Last First Kiss, que foi, se eu não me engano, foi a primeira composição do Liam, tá? Last First Kiss, a primeira composição do Liam. E no próximo vídeo que eu vou falar sobre o Midnight Memories, que reformulou toda a banda e tudo, eu vou falar também sobre essa parte de composição do qual eles se aprofundaram bastante. Tem muita composição em Midnight Memories, tem muita composição do Liam, tem muita composição do Louis, tem muita composição do Harry, do Louis, tem muita composição do Harry, do Louis, do Liam, muita composição do Liam, muita composição, tem composição de todo mundo ali, né? Tem muita composição. Então, nesse segundo álbum, eles experimentando também um pouquinho de composição, assim, não só o talento de cantar, mas eles queriam ver se eles conseguiam também compor, e conseguiram, tá? Mas no próximo vídeo eu vou falar sobre as composições das canções, que, né, tem Liam e Louis compondo juntos, tem o Liam compondo sozinho, tem, enfim. Mas isso é uma outra parte de um outro assunto que eu vou trazer em outro momento, em outro vídeo pra vocês, tá? Visualmente falando, era bem vibe 2010 mesmo, bem vibe adolescente, os photoshoots, o clipe, a capa do álbum é uma coisa assim, bem vibe 2010, que a gente bate no peito e fala, eu vivi a era de 2010 com muito orgulho, e a gente viveu, porque o ano assim, 2010, 11, 12, 13, foi uns anos assim, os anos de ouro pra gente, pro mundo pop, né? Foi os anos de ouro, assim, é inegável, tá bom? O primeiro single, que eu vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês, ele foi um dos singles mais rápidos, não na forma de lançamento, mas a forma que ele alcançou o top 1 nas plataformas digitais do mundo inteiro. Foi assim, uma coisa completamente maluca, né? Fora da curva, uma coisa assim insana, surreal do que aconteceu. O clipe uma vibe bem adolescente, festa de adolescente, todo mundo curtindo, tomou água pra um lado, barraquinha do outro, um monte de jovens adolescentes se divertindo, os meninos pulando toboáguas, tobogãs, um monte de coisa. É tipo um acampamento de férias, sabe? Festa de adolescente com acampamento de férias, ou acampamento de férias com festa adolescente. É isso aí, entendeu? E foi gravado em Kent, na Inglaterra. Basicamente, eu falei que era a junção de tudo, gente. Acampamento de férias, era festival, era festa adolescente,
Era uma coisa muito doida. É um clipe muito lindo, é um clipe muito legal, super divertido também pra você ficar fazendo faxina na sua casa, ouvindo. E aí a gente entendeu que eles não só estavam se divertindo com o sucesso, eles não estavam só surfando no sucesso. Eles literalmente, de fato, vieram mostrar que veio pra ficar. E ficaram. E estão aí até hoje, né? Porque, cara, o One Direction fez história e faz história até hoje, né? Não só com o primeiro álbum, mas com singles, com o segundo álbum também, que pra mim é um dos melhores, se não for o melhor de toda a discografia de 5 álbuns. Pra mim é perfeito. Agora vamos falar sobre Kiss, que a premissa básica era o seguinte: era simples, era só eles se divertirem e o negócio foi feito pra ser zoado mesmo, de propósito, pra fazer todo mundo rir. Tem eles de marinheiro, tem eles de presidiário, tem eles de surfistas, tem eles supostamente andando de moto e andando de carro, né? Inclusive tem um gif do Niall, eu acho que ele tava mexendo na coisa do carro e ele foi levantar de novo, acabou batendo na testa dele. Esse gif é maravilhoso. Ai, meu Deus do céu, esse clipe é tudo, é maravilhoso. Foi dirigido pelo Vaughan Arnell. Eu não sei falar esse nome, eu vou colocar aqui embaixo também. O mesmo cara que dirigiu Little Things, vários outros vídeos de Robin Williams. É assim, foi um sucesso estrondoso. É simples, é meio que o do básico, mas é maravilhoso, gente. É maravilhoso, sabe? Não tem muito o que falar sobre Kiss. O segundo álbum, ele trouxe algumas faixas, várias faixas muito boas, muito gostosas de se ouvir. Músicas assim que você fica apaixonado. Só que algumas delas viraram a queridinha das direcas, dos Directioners, que é Little Things, tá? Que mostrou o lado mais íntimo, um lado mais emocional de todos os 5 e foi composta por ele, o nosso ruivinho. Se você estiver pensando que é o Ronnie Weasley, você tá completamente enganado, tá? Tô falando dele, Ed Sheeran. Ele compôs, mostrou pra eles gostaram e gravaram. Ah, inclusive, uma curiosidade aqui, que eu ia falar depois, mas eu já vou aproveitar o gancho. Little Things foi gravada enquanto o Liam tava gripado. Tanto é que acho que dá pra gente notar um tom de voz diferente no Liam. É porque ele tava meio rouco e deu, assim, uma aura diferente. Ficou uma coisa gostosa de se ouvir, né? Deu um tchan a mais, deu uma mágica a mais. Little Things. É maravilhosa. Come On é puro suco do pop energético. Não tem muito o que falar. É uma música agitada, é uma música feliz, é uma música alegre, é uma música que dá pra você dirigir um carro, um conversível, seja lá o que for, uma moto. Às vezes eu tô escutando essa música, eu tô dirigindo minha moto, a vontade que eu tenho é dirigir e a 100 por hora, mas eu não posso, senão eu caio. Mas é puro suco do pop energético. Fim. Tem uma outra que eu vou falar em português, que é Eles Não Sabem Sobre Nós, que eu vou colocar aqui também embaixo o nome. É até hoje um dos hinos, ou o hino das direcas mais sentimentais. A música, ela não é melancólica, ela não é triste. É uma música mais calma. É uma música calma que traz sentimentos, traz um do lado mais sentimental também, como Little Things. Mas é uma música boa, uma música gostosa, calma, tranquila. Não é aquela coisa. É um pop. Como eu posso falar? É um pop romântico, eu acho. É um pop romântico, né? E bom, gente, tal de tantas músicas aí, tem o Rock Me, né? Se você tá pensando que a música Rock Me não existe, ela tá no álbum, tá? E ela é basicamente a versão teen da banda Queen, né, lá do... Caraca, eu ia falar o do Rock Balboa. Ai, meu Deus do céu, eu ia cometer uma gafe aqui, então deixa. Ela é basicamente a versão teen da banda Queen. E... enfim, gente, eles sabiam o que estavam fazendo, tá? Eles sabiam o que estavam fazendo. Inclusive, Rock Me é uma música
que eu gosto muito também. Não tá ali no meu top 5 de músicas favoritas que eu escuto, mas é uma música que quando acontece de eu ouvir no modo aleatório, e quando tá no modo aleatório eu escuto, eu não passo. Eu não passo ela. Eu gosto. É uma música alegre, é uma música agitada, é uma música bem gostosa também de se ouvir enquanto você tá faxinando a casa ou quando você tá praticamente no tédio ou lendo alguma coisa. É incrível. Take Me Home, a tour, né? Take Me Home começou em fevereiro de 2013 e teve mais de 120 shows pelo mundo. Se o In Up All Night tava um surto, Take Me Home Tour, então, foi puro suco de caos. Que, né? Foi ingressos esgotados, fãs acampando em aeroporto, fã acampando em frente de estádio, em frente de bilheteria. Era fã que os aeroportos do mundo inteiro virou uma zona de guerra. Virou praticamente uma zona de guerra, né? Tava todo mundo oficialmente sob efeito One Direction. Então assim, né? A setlist da tour, né, tinha músicas novas, hits também do primeiro álbum, alguns covers também, e eles só mostravam o quanto eles estavam cada vez mais evoluídos em cima do palco, cada vez mais evoluídos ou evoluído cada vez mais. Sabe, foi assim, uma coisa surreal, foi uma loucura absurda. E os nossos 5 reizinhos, Liam, Louis, Harry, Niall e Zayn, estavam no auge do sucesso, tá? Estavam no auge. Eles estavam no auge do sucesso, da energia, do humor e do humor, assim, quando eu digo que é do humor geral, inclusive o caótico, porque se não tiver caos, se não tivesse caos entre eles, nada dava certo. E fãs cantando as letras, assim, de cor salteado, cantando cada palavra junto com eles. Isso era uma coisa, assim, maravilhosa de você meio que acompanhar. Deixa eu ver, se eu não me engano, é ator... Não, depois eu vou falar sobre isso. Se eu não me engano, o Brasil não foi incluso, tá? Em Take Me Home Tour. Na Up All Night Tour também não. O Brasil só foi incluído numa outra turnê que mesclou vários hits, vários hinos deles, do terceiro álbum inclusive, que foi ali, gente, eles vieram pra cá em 2014, mas depois eu falo sobre isso. Em breve eu falo sobre isso. Vamos para as curiosidades. Pra quem não sabe, ou pra quem não lembra, ou pra quem não faz a mínima ideia, ou que sabe assim, meio que mais ou menos, a música Little Things, ela foi gravada em uma única madrugada. E como eu falei anteriormente, Liam estava gripado no dia. A voz dele que acabou ficando perfeita pra música. Deu uma aura diferente. Ficou uma coisa bem bonita de ouvir. A voz do Liam é uma voz boa, é uma voz gostosa de você escutar, né? Venhamos e convenhamos. Durante a turnê, o nosso querido Tomo e o Niall, eles sempre competiam pra ver quem errava mais as letras. No ao vivo mesmo, porque eles não usavam playback, tá? Era uma base gravada, óbvio, como todo cantor, como toda banda tem a base gravada, mas eles sempre cantavam ao vivo. E spoiler, o Niall sempre ganhava de lavada. O Niall sempre levava essa competição. Gente, aí puro suco de caos. Take Me Home vendeu mais de 4 milhões de cópias só no primeiro ano, tá? E estreou primeiro em 35 países. E o nome quase foi... O nome da tour não ia ser Take Me Home, como o nome do álbum. Ia ser Home Run Tour, alguma coisa assim. Mas eu vou deixar aqui embaixo também, porque o meu inglês não ajuda. Só que eles mudaram de última hora para Take Me Home. No último minuto. Não, vamos para Take Me Home. E ficou. Faz muito mais sentido, né? A faixa Summer Love foi uma das últimas aprovadas e o Niall se emocionou no estúdio.
No clipe de Kiss, o Harry caiu mais 10 vezes, se não foi mais, da prancha de surf. Sim, gente, ele caiu. Ele caiu. Caiu em torno de umas 10 vezes, se não foi mais. Né? Mas enquanto eles estavam gravando, eles lá, caía. Aí tinham que cortar, aí voltava a gravação, aí antes de voltar ele subia lá de novo, caía de novo, aí tinha que cortar. Foi isso aí, tá? Um caos. A faixa Heart Attack tem aquele grito do Niall logo no início da música e foi uma coisa bem inesperada. Foi uma coisa bem inesperada, mas acabou ficando que deu uma coisa, um tom diferente, um tom... só ficou, gente, só ficou, tá? Só ficou e foi isso aí. O álbum foi oficialmente lançado, como eu falei, dia 9 de novembro de 2012, mas em vários países receberam as cópias antes por erro de logística. E... né? Os fãs simplesmente surtaram. Porque assim, tem a data de lançamento. Só que às vezes por um erro, não de estratégia, mas erro mesmo de logística, às vezes da própria gravadora ou como é que é? Das parcerias, né? Do pessoal parceiro de tudo para revender, coisa assim. Às vezes por um erro de logística acontece de receberem antes. Aí fica todo mundo louco, todo mundo fora da caixinha, surtado. Tava muito louco, tá? Take Me Home foi uma fase, foi uma era que, como eu falei, era a época de ouro, a era de ouro do mundo do pop, né? Principalmente os meninos que estavam em ascensão, eles estavam assim, estavam no auge, né, gente? Eles estavam em ascensão e crescendo cada vez mais, cada dia mais e cada vez mais ficando conhecidos, sendo reconhecidos também no mundo inteiro. E o álbum ele te leva direto para 2012 para 2012. Tumblr cheio de gifs, o auge da febre, pôsteres colados na parede, muita risada pra caramba. Foi uma época boa. Sabe, a confiança que eles foram conquistando cada dia, cada semana, em cada show, foi a confirmação de certeza que eles vieram pra ficar, não foi só pra brincadeira, né? Foi assim, uma coisa muito insana. E uma curiosidade bônus: Take Me Home foi o primeiro álbum da One Direction a ter uma edição especial. A gente diz Deluxe, eu acho. E teve a edição especial que vinha com exclusividade, né? Fotos de bastidores, algumas dessas fotos de bastidores de tudo só foram liberadas anos depois. Mas ela teve edição especial, sim, tá? É uma coisinha bem básica, bem gostosa. E eu vou falar aqui meu top 5 de músicas que eu mais ouço. Aqui. Eu não vou me lembrar de todas, mas com certeza como é uma delas. Last First Kiss. Kiss You também, como eu falei, às vezes tá no modo aleatório, eu escuto, não passo. A outra música também que eu vou colocar aqui, que eu não vou pronunciar esse nome, porque é um nome... não vou falar, tá? Não vou falar. Rock Me também eu escuto. Heart Attack também eu ouço bastante. E bom, tem várias outras também, mas é tanta música que eu fico toda perdida, né? E se tem uma coisa que Take Me Home provou, é que ninguém fazia um pop divertido e cheio de alma como a One Direction. Take Me Home marcou uma fase, pelo menos a minha fase da minha vida, que era leve, tudo era leve, tudo era diversão. Eu ouvia One Direction, outros cantores também, mas principalmente One Direction, quando eu ia pro curso e voltava do curso.
Então, assim, é da trilha sonora da minha vida. Take Me Home, por isso que eu falei, é um dos meus preferidos, se não for o meu preferido de toda a discografia da banda, porque é a trilha sonora da minha vida, é a trilha sonora da minha adolescência. E quando eu escuto, não só o segundo álbum, mas o primeiro também, o terceiro, o quinto, o quarto, enfim, tanto faz, eu sou transportada para esse ano de ouro das nossas vidas, assim. É uma coisa muito nostálgica, uma coisa completamente surreal. E é um álbum que faz a gente, que leva a gente de volta para 2012, para 2013. Que foi um ano assim que pra muita gente deve ter sido um ano muito caótico, com certeza. Mas pra gente que pegou logo esse inicinho, esse comecinho da One Day, foi uma coisa assim fantástica pra gente. Foi uma coisa alegre, foi uma coisa divertida, né? E por hoje é só. Por hoje é isso. Se você sobreviveu, sobreviveu a essa era sem surtar, sem nenhum surto, sem nenhum grito maluco, meus parabéns. Agora, se você surtou, gritou, chorou, ficou, até hoje grita com as músicas, escuta as músicas, esse álbum todo perfeito, completo, da primeira música à última, bem-vindo ao clube, tá bom? Então é isso, minha gente, eu vejo vocês no próximo vídeo, na semana que vem, que vamos falar sobre Midnight Memories. Por enquanto é isso, vejo vocês semana que vem e beijo, tchau!